Bom dia, sextou! O dia hoje começa com não muitas coisas acontecendo no Brasil, na parte econômica, mas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem, antes da abertura, JP Morgan reportando resultado, Wells Fargo reportando resultado, BNY Mellon reportando resultado e BlackRock reportando resultado, dando início à temporada de balanços que normalmente começam com bancos lá nos Estados Unidos. O mercado normalmente costuma ouvir o que esse cara aqui fala, CEO do JP Morgan. E depois disso, às 9h30, a gente tem inflação ao produtor saindo lá nos Estados Unidos. Ontem que a gente teve a inflação ao consumidor saindo nos Estados Unidos, vindo um pouco acima das expectativas. E eu já falo um pouco mais sobre isso. Mais cedo a gente teve PIB lá na Inglaterra saindo em linha com as expectativas. E às 11 horas a gente tem aquela pesquisa do consumidor de setembro da Universidade de Michigan. Aí ao longo do dia a gente tem alguns Fed speakers falando. Destaque para a Fed Bowman Speech, que é a Michelle Bowman, que foi aquela dirigente do Banco Central, que votou em cortar 0,25 ao invés de meio na última reunião. Temos também, às 2 horas, contagem de postos de petróleo em atividade. Agora falando um pouco sobre as coisas que estão acontecendo. Ontem a gente teve um CPI vindo acima das expectativas, o que talvez pudesse contribuir com o Fed não cortando juros na próxima reunião. Só que o que aconteceu? Parece que não foi suficiente a inflação que veio acima da expectativa e as chances, pelas apostas, de manter taxas de juros inalteradas caíram. Ontem estava em quase 20% aqui, hoje está em 15%. Aumentaram as chances do corte de 0,25%. Um pouco disso vem também da contribuição do pedido de seguro-desemprego ontem, que veio muito acima da expectativa. Tem um certo efeito do furacão que passou, o Milton, só que também outros estados mostraram mais pedido de seguro-desemprego do que era esperado. Tendo dito isso, a temporada de balanços vai se tornar super importante para saber como que a economia segue, se ela segue aquecida. A gente tem, de um lado, o mercado de trabalho mostrando alguns sinais de enfraquecimento, mas do outro lado, a gente tem uma economia seguindo aquecida, com inflação um pouquinho acima das expectativas, e se os reportes de resultados vierem muito acima do esperado, o Fed vai ter que pensar bem o que ele vai fazer na próxima reunião. Mercados ontem, que lá nos Estados Unidos fecharam em leve queda, S&P caindo 0,21%, hoje amanhecem caindo mais um pouquinho, 0,15% para o S&P, Nasdaq caindo 0,25%, com destaque para Tesla, que anunciou ontem uma cacetada de produtos novos e robô, e robotáxi, enfim, agora no pré-mercado, Tesla cai quase 6%, não agradou muito ao público, não. Petróleo amanhece caindo um pouquinho, 0,74%. Ontem, depois de ter tentado retomar a casa dos $79, está quase ali nos $79. A gente continua com Oriente Médio, fazendo com que o preço do petróleo tenha pressão para cima, junto ainda com possíveis disrupções na cadeia de suprimentos de petróleo, de ofertas de petróleo por conta do furacão Milton. Ainda está sendo acessado o tamanho das perdas que aconteceram por lá. E na parte de demanda, a gente tem a China que vai falar amanhã. O mercado está super de olho no que vai ser falado pelo ministro de Finanças da China, se vai ou não vir novos estímulos. Enquanto isso, a gente tem o mercado ainda tentando entender qual que vai ser a condução da política monetária nos Estados Unidos, não para essa próxima reunião, que está praticamente precificado o corte de 0,25 por enquanto, mas sim para as próximas reuniões, dado os dados econômicos que vêm saindo na economia americana. Hang Seng subiu quase 3%, China caiu. Minério de ferro subiu 1,73%, sobe 1,73% a $106. Europa praticamente estável também, aguardando o que vai vir lá com a fala sobre estímulos da China. E Reino Unido, embora tenha crescido o PIB, está em leve queda, foi algo que era esperado. Na parte de moeda, dólar DXY praticamente estável, a $103, e contra as principais moedas do mundo, sem volatilidade e sem direção única. Enquanto que o Bitcoin, ele está na casa dos $61 mil. E para finalizar, Brasil ontem que o Ibovespa subiu 0,30%, enquanto que o dólar futuro ele caiu 0,20%, um dia marginalmente positivo para o Brasil, com alta de juros ao longo da curva, todos os DIs subindo. Por isso, vamos ficar ligados no balanço dos bancos lá nos Estados Unidos antes da abertura, PPI às 9h30, 11 horas, sentimento do consumidor de Michigan e as falas dos Fed Speakers ao longo do dia. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até semana que vem.